decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, fez subir a temperatura política no Brasil. A anulação das condenações do ex-presidente Lula decorrentes da Operação Lava Jato. Não bastasse, outro ministro do STF, Gilmar Mendes, reabriu votação na segunda turma do Supremo para o habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao processo do triplex no Guarujá, que resultou em condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. O que está por trás desses dois movimentos dentro do STF e a volta do ex-presidente Lula ao ringue eleitoral é o assunto de hoje do Opinião Pernambuco. Nosso entrevistado é o cientista político Sérgio Ferraz. Sérgio, bem-vindo, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar essa nossa conversa pedindo para você analisar esses dois movimentos aí dentro do Supremo. O primeiro movimento, o do ministro Edson Fachin, que se deu na segunda-feira passada, anulando as condenações do ex-presidente Lula, mas encaminhando os processos para a Justiça do Distrito Federal, e depois o segundo movimento, o movimento do ministro Gilmar Mendes, que correu e, no dia seguinte, na terça-feira, reabriu a votação do habeas corpus, que pede a suspeição de Sérgio Moro. Vamos começar por Fachin, por favor. A grande surpresa, Estela, foi o movimento da segunda-feira. Absolutamente ninguém esperava que o ministro Fachin tomasse aquela decisão. Decisão extremamente surpreendente, que demorou um pouco para ser compreendida pelos próprios analistas que acompanham a Lava Jato, né? Foi preciso ler a decisão, maturar um pouco para se compreender do que é que se tratava. A hipótese que circulou e que foi confirmada no dia seguinte, com as próprias atitudes do ministro no dia seguinte, é que se tratava, digamos assim, de uma operação de entrega de anéis para não se entregar aos deuses. O ministro Fachin foi capaz de anular todas as ações que envolviam o ex-presidente Lula, que o conectavam com a Petrobras, por conta de quê? Por conta de que o ministro Fachin reconheceu a incompetência da jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba para conhecer dessas ações, né? Muitas coisas chamaram a atenção. Eu diria que a principal foi o timing, né? Isso é um questionamento que a defesa do ex-presidente Lula vem fazendo desde o início desse litígio judicial. Então, ninguém entendeu exatamente por que só agora o ministro teria reconhecido isso, né? Teria reconhecido isso, anulou todos os atos decisórios, mas manteve a possibilidade do novo juízo, o juízo do Distrito Federal, aproveitar a instrução processual. Instrução processual, exatamente, que foi objeto da Vaza Jato. A instrução processual que vem sendo alvo de um tremendo questionamento. O que foi ficando claro aos poucos, à medida que a segunda-feira avançava, é que o movimento do ministro Fachin, me parece, teve como verdadeiro propósito tentar salvar o Sérgio Moro e o que restou da Operação Lava Jato, né? No raciocínio do ministro Fachin, seria menos constrangedor, do ponto de vista da Operação Lava Jato, ter sua nulidade decorrente de um problema técnico de competência processual do que decorrente de uma acusação de imparcialidade, né? Sendo que essa acusação de imparcialidade ela é muito mais forte, não só por essa questão óbvia de que você configura, você coloca um selo do Supremo em um magistrado, dizendo que ele não agiu
da maneira como se espera, quer dizer, que ele transgrediu violentamente o Estado de Direito, mas você também, a decisão da suspeição, ela tem um caráter definitivo. Ela devolveria, por exemplo, os direitos políticos do ex-presidente Lula irreversivelmente. Enquanto que a decisão da competência, a decisão que hoje é prevalente, né, uma vez que a gente sabe que na terça-feira, que a sessão da terça-feira ela foi interrompida por conta do pedido de vista do ministro Cássio Marques, né? A decisão da segunda-feira ela é provisória. Ela ainda pode ser objeto de um recurso ao Pleno do Supremo, né? Mas, então... Bom, deixa eu te interromper um pouquinho, então, só para te fazer duas perguntas. A primeira, você disse que essa decisão ela é provisória, ela pode ser derrubada pelo Pleno do Supremo, e a PGR já anunciou que vai recorrer. Você acredita que há possibilidade dessa ação da PGR reverter a decisão de Fachin? Há espaço para isso? Há clima para isso no Pleno do Supremo? É pouco provável, é muito pouco provável. Não acredito que o Supremo como um todo, o Tribunal como um todo, desde o momento em que ele revisou a questão da prisão em segundo grau, ele vem numa tendência coletiva de formar a maioria revisando aquele direito extraordinário, excepcional, que vigorou durante o auge da Lava Jato. Então, eu não acredito. Respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que, embora haja a possibilidade do recurso que vai ser exercido pela Procuradoria-Geral, a possibilidade de, efetivamente, do Supremo desfazer a decisão do Fachin é pequena, né? Mas o que a gente precisa ver é o seguinte: a decisão do Fachin, politicamente, saindo agora do jurídico e do clínico político, ela permite se dizer que o mérito das questões não foram examinados. Quer dizer, a narrativa que fica é a narrativa de que o presidente Lula não foi exatamente inocentado. O que houve foi um problema técnico, processual, que levou à anulação de todo aquele trabalho lá em Curitiba. E, por outro lado, e esse é um ponto essencial, há a possibilidade do novo juízo, a Justiça Federal do Distrito Federal, reutilizar toda a parte da instrução processual, provas, depoimentos, né? Tudo o que conduziu, no final, à sentença, né? Então, são essas duas características fazem com que a decisão de Fachin seja muito mais fraca, digamos aqui, do que um pronunciamento coletivo da segunda turma decretando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Antes da gente chegar aí na segunda turma, com esse movimento de Gilmar Mendes, uma última pergunta para você. Vou pedir para você, sobre Fachin, para você responder rapidamente para a gente ganhar tempo. Se essa iniciativa de Fachin, sim, de alguma forma, ela beneficia o ex-presidente Lula, mas me parece que ela beneficia o ex-juiz Sérgio Moro. Fachin era o relator da Lava Jato, né, no Supremo. No seu entendimento, qual a motivação, quais os interesses de Fachin para tentar blindar o ex-juiz Sérgio Moro? O ministro Fachin, desde que ele assumiu a relatoria da Lava Jato, ele se tornou um ministro bastante identificado com os valores, com as causas, né, com a defesa da própria operação. Ele se manteve numa posição muito coerente e muito firme, eu diria até intransigente, no sentido de sustentar a legitimidade das decisões tomadas pela Lava Jato, né? Agora, me parece, isso é uma coisa, isso é um ponto incontroverso. O que eu discuto, o que eu questiono, é se a estratégia de usar a decisão de segunda-feira como instrumento para, de alguma maneira, salvar a Lava Jato, se essa medida funcionou.
Em primeiro lugar, me parece que ela levou um revés imediato no sentido em que o ministro Fachin não conseguiu evitar a reunião da terça-feira. Porque, se você lembra bem, no final da sentença da segunda-feira, está declarada a perda de objeto de todos os pedidos de habeas corpus impetrados no âmbito da defesa do presidente Lula. Significaria dizer que aquele julgamento da segunda turma sobre a suspeição de Moro, na compreensão do ministro Fachin, estaria automaticamente encerrado, porque teria perdido o objeto. O que é que aconteceu? Aconteceu que, no início da sessão da segunda turma, isso foi posto em votação. E, por 4-1, a segunda turma entendeu que não. Então, nesse sentido, se houve uma estratégia do ministro Fachin para tentar evitar esse desgaste político de Moro e da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro ter a sua suspeição declarada, e isso abrir espaço para uma anulação de casos da Lava Jato que vão muito além dos casos envolvendo o presidente Lula, se essa estratégia, se essa era a ideia, essa ideia falhou. Por quê? Porque o que o Fachin conseguiu foi apressar a votação da suspensão de Moro na segunda turma. Por enquanto está empatada, né? Está em 2-2 e a gente não sabe ainda quando é que esse julgamento vai ser retomado, porque houve pedida ali de vistas do processo. Mas eu quero ainda, dentro desse movimento do ministro Gilmar Mendes, eu quero trazer para você comentar, e com o seu comentário a gente vai fechar esse primeiro bloco, vai chamar um intervalo, uma fala do ministro Gilmar Mendes, justificando o seu voto pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Nessa fala, ele diz o seguinte, se referindo à Lava Jato, abre aspas, o maior escândalo judicial da nossa história, fecha aspas. Eu vou pedir para você comentar o trechinho do pronunciamento de Gilmar Mendes, ou todo o pronunciamento do ministro. Eu concordo com o ministro Gilmar por 2 motivos, sendo muito breve. Primeiro motivo, o sistema acusatório brasileiro supõe papéis diferentes. O papel do Ministério Público é um, o papel do juiz é outro, o papel da defesa, por sua vez, também é um papel específico. Esses papéis precisam ser autônomos. Quando você reúne juiz e Ministério Público contra a defesa, você já rompeu com o Estado de Direito. Isso é gravíssimo, não importa se é o ex-presidente Lula ou se é a pessoa mais humilde do planeta que está sofrendo isso. Isso é inadmissível. E, em segundo lugar, eu concordo com o ministro Gilmar numa perspectiva consequencialista. Ora, esse processo levou um cidadão, um ex-presidente da República de mais de 70 anos, a passar quase 600 dias na cadeia, processo esse que hoje o próprio ministro Fachin reconhece como ilegal, e ele modificou a escolha do eleitor brasileiro em 2018. Ele atrofiou a cédula eleitoral em 2018 e abriu espaço para isso que a gente está vivendo hoje. Então, é gravíssimo. O ministro Gilmar tem razão, sim. Nosso intervalo é curto. Você que está em casa, não saia daí, que a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a temperatura no Brasil com as decisões do Supremo Tribunal Federal que reabilitam os direitos políticos do ex-presidente Lula. Eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz, lembrando para você que a Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Sérgio, eu queria agora exatamente ver as reverberações aí no cenário político desses movimentos do Supremo, mas eu queria começar ainda pela decisão do ministro Fachin, que teve repercussão nacional e internacional.
Eu trouxe aqui para você dois posicionamentos de jornais diferentes, um jornal brasileiro, um trechinho do editorial de um jornal brasileiro, a Folha, e trouxe um trechinho do Jornal Público de Portugal, num texto assinado por Manuel Carvalho. Vou começar pelo jornal português, que, analisando a atitude de Fachin, que reabilita os direitos políticos do ex-presidente Lula, o jornal diz o seguinte, abre aspas, com este gesto, o Brasil limpa uma nódoa no seu Estado de Direito e, ao fazê-lo, sinaliza que a sua democracia resiste. Jornal de Portugal. Vou agora para a Folha, jornal brasileiro. O editorial termina da seguinte forma, abre aspas, caberá ao colegiado encontrar rapidamente o equilíbrio para a restauração da ordem jurídica e a preservação da credibilidade do tribunal. Ou seja, a Folha não viu com bons olhos a decisão de Fachin. Portugal e Brasil, dois jornais e posições tão diferentes. Por favor. A Lava Jato, ela não teria tomado a dimensão que tomou se ela não tivesse sido parte de uma coalizão muito mais ampla, né? Foi muito além do judiciário e que teve a participação de setores grandes da nossa imprensa, né? É um desafio para uma parte, principalmente da imprensa corporativa, da grande imprensa, mudar o seu discurso diante do comprometimento enorme que essa imprensa teve na evolução desse processo. Porque o que a gente espera de uma imprensa diante desses fatos, né? A gente esperaria um posicionamento crítico, né? Uma investigação em cima, não só de quem é acusado, mas em cima dos próprios órgãos estatais que estão acusando, né? E foi exatamente isso que a gente não teve. Então, eu acho, a mim não me surpreende essa diferença de tom entre os editoriais, porque, realmente, se você lê a imprensa internacional, o repúdio à Operação Lava Jato não só veio antes, mas veio numa intensidade muito maior do que esse repúdio da imprensa brasileira. Embora seja honesto, também seja preciso a gente dizer que há sinais de algum movimento na imprensa brasileira. A coesão, a firmeza em torno da Operação Lava Jato, ela jamais foi a mesma depois das revelações que o The Intercept fez. A própria Folha de São Paulo, que você citou, ela participou da divulgação, né, de parte dessas mensagens. Sérgio, vamos prospectar 2022, né? A gente vai ter aí eleição presidencial, e a primeira pergunta que eu te faço é se essa decisão de Fachin, essa volta do ex-presidente Lula ao ringue eleitoral, se isso embaralhou todas as cartas do jogo sucessório. Embaralhou, sim. Talvez a decisão mais importante, né, que surgiu quanto a 22. Né? Você veja que, claramente, o que está havendo no mercado, entre observadores políticos, na direita e na esquerda, todo mundo está fazendo uma reavaliação de posições. Né? Um primeiro traço que une todas as avaliações é que houve uma espécie de subestimação do potencial eleitoral de Lula e uma superestimação da rejeição de Lula. Né? Você tem vários indicadores vários indicadores mostrando que a força de Lula é maior ainda do que se pensava. Você tem a pesquisa de potencial eleitoral, que o pessoal do antigo Ibope, mudou de nome agora, para você lembrar o nome, mas é o pessoal da Márcia Cavalieri, eles divulgaram semana passada, em percentuais bem favoráveis ao ex-presidente. Você tem a pesquisa de popularidade digital, que é feita pela consultoria Quest de Belo Horizonte, mostrando também um avanço muito grande de Lula.
Você tem pesquisas que foram encomendadas pelo próprio mercado e que não são divulgadas, mas que estão causando dores. E você teve a entrevista ontem, muito significativa, do diretor da Eurásia, que é aquela consultoria de risco, o Christoph Garman, que costuma ser um cara super equilibrado e que ele vem justamente com essa mensagem, e falando claramente para o mercado, dizendo que o mercado está subestimando o potencial do Lula. Na direita, isso já implica em reavaliações. Hoje, nos jornais, vem a notícia de que o presidente Bolsonaro estaria cogitando uma reconciliação com o PSL. Por quê? Porque ele estaria avaliando que o desafio que Lula lhe coloca exigiria uma estrutura partidária forte. Financiamento, tempo de televisão, a musculatura que o PSL lhe daria. E eu chamo a atenção que um dia ou dois antes havia na imprensa a notícia de que o presidente iria para o Partido da Mulher Brasileira, né? Então, você vê uma mudança de 180 graus. No centro, ou na chamada direita não bolsonarista, há uma avaliação de que é preciso afunilar, que é preciso decidir se é Dória, se é Huck, se é Mandetta, enfim, não dá para fragmentar tanto. Eles entendem que, numa situação em que Lula está e Bolsonaro está, se a direita não bolsonarista fragmentar, ela não tem chance. E na própria esquerda também, evidentemente, que essa repercussão é enorme, e eu sublinharia o movimento do PSD, que eu diria que até me surpreendeu pela rapidez. O PSD vinha numa parceria com o PDT, sinalizando um apoio a Ciro Gomes. Eles tiveram sucesso nas eleições municipais do ano passado, vêm atuando no Congresso juntos, e, de repente, hoje há informações que o PSD estaria reavaliando tudo isso e se abrindo para uma interlocução maior com o PT, né? Então, tudo isso dá conta de uma força muito grande, dessa perspectiva de Lula voltar ao jogo eleitoral. Vamos correr, porque o nosso tempo está acabando. Desde que essa volta do ex-presidente Lula à disputa política foi anunciada, você percebe na imprensa discursos dizendo era tudo que Bolsonaro queria, era poder rivalizar com o PT. Inclusive, o editorial de ontem do jornal Globo termina exatamente assim, termina dizendo é inegável que Lula é o rival dos sonhos de Bolsonaro. Eu quero colocar aqui alguns pontos e você vai dizer se eu estou equivocado. Se não é uma posição muito apressada dizer que Lula é o candidato dos sonhos de Bolsonaro, como se fosse possível reeditar 2018 tal qual aquela época. O PT era governo, todo governo tem telhado de vidro. Em 22, o PT não é governo. Naquele momento, o discurso da antipolítica estava colado em Bolsonaro. Não está mais. É 100% refém do Centrão. Todas as suspeitas recaíam sobre o ex-presidente Lula, suspeitas de desonestidade, e essas suspeitas não recaíam na família Bolsonaro. A gente tem a inversão de papéis. Lula sendo absolvido de acusações e a família do presidente Bolsonaro atolada até o pescoço em suspeitas de comportamentos pouco republicanos. E o adversário de Bolsonaro naquela época era Haddad, que, apesar da estatura política, era um ilustre desconhecido para a maioria do eleitorado brasileiro. Não é muito apressado essa afirmação, não parece que há, na verdade, um medo de que o ex-presidente Lula volte ao centro da disputa política e, a partir daí, você queria amedrontar o eleitorado brasileiro? Sem sombra de dúvida, Estela. Eu acho que quando tu formula a tua pergunta, você já antecipa a minha resposta. Eu tento concordar muito com você. Eu não vejo o favoritismo de Bolsonaro nem em relação a Lula, nem em relação a nenhum concorrente
que ele tenha que encarar no segundo turno. Eu sou capaz de admitir que Bolsonaro é um forte candidato a ir ao segundo turno. Estando no segundo turno, não me parece que ele hoje, frágil como está, diante do desastre, da catástrofe humanitária da pandemia, né? da sua associação com a corrupção, da sua associação com as milícias, da sua aproximação com o Centrão, toda a negação do alinhamento que em 2018 ele garantia ter com a Lava Jato, tudo isso faz dele um candidato extremamente vulnerável, até porque ele vai ter o Bolsonaro candidato em 22, teria que ter a ajuda do Bolsonaro presidente. E o que é que o Bolsonaro presidente vai poder entregar ao Bolsonaro candidato em 22? Quase nada. Então, me parece, essa aposta do Globo, ela me parece não só apressada, mas míope. Eu tendo a crer que a posição do governo a se continuar a tragédia que a gente tem no campo da pandemia e a continuar a economia se desmanchando, qualquer candidatura governista, e a de Bolsonaro, evidentemente, ela entra extremamente fragilizada em 22. E eu concordo com você também que o tema de 22 é saúde, emprego, renda e crescimento econômico. Não tem nada a ver com a questão ética e a questão do combate à corrupção que marcou o pleito de 18. Sérgio, nosso tempo acabou. Eu não vou poder repercutir com você o pronunciamento de hoje, quarta-feira, do ex-presidente Lula, mas eu vou te fazer uma pergunta a esse respeito. Quando o ex-presidente Lula estava ali falando, se colocando a respeito desses novos fatos políticos, quem estava ali? O sindicalista, um estadista, um homem rancoroso? Quem falava naquele momento? Muito rapidamente, eu sublinharia a segunda metade do discurso de Lula. A segunda metade do discurso de Lula é um discurso para o Brasil, é um discurso de estadista, é um discurso para levantar esse país e mostrar o seu potencial. A primeira metade foi mais um discurso para o sindicato, para os companheiros. A segunda metade é um discurso para o Brasil que não tem nada de ressentimento, não tem nada de radicalismo. Se ele fizer o discurso que ele mostrou na segunda metade, eu acho que ele tem chance de pacificar o Brasil e de caminhar com muita musculatura política daqui para frente. Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Bem-vindo sempre. Obrigado, Estela. Um grande abraço.